Este programa conta com assessoria jurídica de Fogagnolo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um diálogo comigo, com o Sander Ascencio. Hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Nós vamos falar com uma pessoa que está muito experiente no mercado e no comércio. Essa experiência das pessoas que estão passando aqui pelo diálogo, nós estamos fazendo questão de compartilhar com você, porque o mercado está mudando, a vida está mudando e nós precisamos estar antenados nessa mudança. Hoje estamos recebendo em nosso programa, podcast, Fábio Carlos Lopes. Ele é gerente comercial nacional da empresa Masa Produtos Químicos Limitada. E também ele é responsável pela área do setor de saneantes, produtos de limpeza. E, inclusive, eles têm uma história muito interessante. Vou deixar com que eles contem como nasceu essa linha de segmentos de produtos de limpeza da Masa, né, Produtos de Químicos Limitada. A Masa é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado de tinta. Eu estou usando essa linguagem mais coloquial, mas eu vou deixar com que depois ele conte. Nosso diálogo será transmitido, está sendo transmitido ao vivo e também está sendo gravado nos estúdios da NP Mídia, no prédio do Novo Lab, aqui em Ribeirão Preto. Como é que fala, André? Powered by Instituto Credit Citrus em Ribeirão Preto. Olha só, estamos transmitindo através do YouTube da NP Mídia e do Facebook do Diálogo com o Sander Ascencio e também do Sander Ascencio. Nessa boa conversa vamos conhecer um pouco da sua história, da história aqui do Fábio, do seu trabalho e da sua equipe, da sua empresa, que tem chamado a atenção no mercado, tem provocado um destaque de mercado o trabalho deles, tá certo? Tema do nosso diálogo de hoje, liderança pelo exemplo. Olha, liderar até um tempo atrás era meio que dar ordens, né? A gente está acostumado a alguns exemplos mais antigos e hoje não. A liderança, ela impera e ela é verdadeira pelo exemplo. E é isso que o Fábio faz. Esse diálogo será de muito aprendizado. Não deixe de nos acompanhar. Vem conosco. Fábio, meu prezado, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo, né? Foi através da indicação do Alexandre, do Evandro, do pessoal da CG Design, que te conhece muito bem. E eu vou te comentar algo e com a nossa audiência também o seguinte. O diálogo ele tem um perfil, Fábio, de pensar no meio da sociedade pessoas físicas e jurídicas que estão fazendo a diferença. Uma boa diferença, promovendo através das suas atitudes, através do seu trabalho, o bem, o benefício às pessoas. E por isso que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. O Alexandre e o Evandro já trabalham comigo há um tempo, da uma outra empresa que eu trabalhava o ano passado. Então, são ótimos profissionais no que faz. E a gente se conheceu dentro do trabalho, né? E a gente foi criando um vínculo. Não há melhor testemunho do que esse, né, Fábio? Não existe. Diziam os antigos o seguinte: você quer conhecer uma pessoa? Vai comer sal junto com ela, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Os antigos diziam isso. Eu falo assim, a parceria foi tão boa que eles estão comigo também nessa empresa que a gente está desenvolvendo agora. Porém, a gente fala desenvolvendo agora, mas é uma empresa já com 30 anos de mercado. No segmento de saneantes, a gente tem 2 anos e meio, né? Que é um outro departamento dentro da mesma empresa. Mas a empresa em si já tem 30 anos. A gente sempre ouviu falar muito sobre tintas Masa, né? Isso. Tintas para vários segmentos. Você me disse que são basicamente 4 segmentos. 3 segmentos. No setor, nessa área de tintas, né? Você desculpa a minha ignorância com relação ao assunto, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso, Fábio. Na realidade, as tintas Masa hoje elas têm 30 anos de mercado, né? Ela é a 4ª marca a nível nacional, né? Primeira marca em portfólio, em SKUs. Ela quantidade de itens. Isso, ela deve ter mais ou menos hoje 5.000 SKU,
dentro do seu Quando portfólio. você fala SKU, são itens. Produtos. Produtos. Isso, Certo. são 5 mil. E ela trabalha nos 3 segmentos, que é imobiliário, industrial e automotivo. Mobiliário, você fala, é casa, empresa, parede. Parede. Pintura de parede. Pintura de portão, de parede. Isso aí. E quando a gente se fala industrial, a gente está falando de chão, de estrutura metálica, empresa que quer fazer demarcação. Uma usina, por exemplo. Isso, Precisa isso ser aí. reformada, repintada. Ela tem tinta para isso. Né? Certo, uma indústria de suco de laranja, por exemplo. Isso aí. E automotivo, que é o terceiro segmento deles, que estão atuando muito bem dentro do mercado, um produto fantástico. Algumas regiões ainda não têm o conhecimento do automotivo, né? Mas está sendo feito um bom trabalho em relação a isso e um bom produto hoje na ponta. É tão verdade que eu, como sou um excelente motorista, há um tempo atrás eu dei uma ralada no meu carro, né? E você tem que levar para arrumar, né? Sim. Aí, chegando lá, conversando com o rapaz da funilaria, disse o seguinte, falou, olha, vem chegando uma marca nova de mercado aí, em setor em se tratando de tinta para automóvel, que é da Masa. Né? Olha o que ele disse. Ele falou assim, posso usar ela? Eu falei, olha, você que sabe, né? Você que é do ramo. E, meu irmão, o serviço ficou bonito. Não, hoje a gente tem... E foi um ralado assim, Alexandre, num carro metálico. No meio do perfil do carro. Meu irmão. Eu falo o seguinte, que todos os produtos da Masa hoje realmente são testados. Temos grandes químicos lá dentro, interno. Inclusive, o diretor é químico também. São feitos vários testes internos, né, laboratórios. Então, quando esse produto vai para o consumidor... para o lojista, para depois o lojista vender para o consumidor, realmente ele está levando um produto hoje com uma qualidade top do mercado. O lojista hoje ele tem uma margem maior em cima do nosso produto, porque, porém, tem uma qualidade do líder, que é a maior responsabilidade hoje é você fazer um produto igual ao líder, porém com um custo um pouco melhor do que o líder, né? Então é um desafio muito grande para a indústria hoje, né? Colocar uma qualidade lá em cima e ter uma margem maior para o lojista. Isso, né? Um custo mais acessível para o lojista e o lojista repassar isso para o consumidor final. Então o consumidor final hoje ele está levando uma tinta com um custo-benefício mais barata, porém com uma qualidade do líder hoje. Foi o que o rapaz da funilaria me disse. Falou assim, Sandra, com esse material da Masa eu consigo fazer um preço melhor para você. A qualidade vai ficar excelente, eu posso te garantir. Eu falei, rapaz, mas é um retoque no meio da lateral do carro, né? É um retoque, um negócio pequeno, sim, mas... E um carro prata, né, Fábio? Não é fácil você retocar e olhando de todos os ângulos, você conseguir deixar exatamente pintura de fábrica. E ficou. Você acredita que ficou? Fica, eu falo pelos produtos e pelos testes, né? Então a gente convive isso dentro da indústria todos os dias. Então a gente sabe a qualidade do produto que está lá dentro. E... quando chega no lojista, é o que eu acabei de falar para você, a gente tem a plena consciência e tranquilidade de falar do produto, né? E a responsabilidade de uma empresa de 30 anos de mercado. Então você pode pintar um Corolla, você pode pintar uma Mercedes, você pode pintar qualquer carro dentro hoje, com total tranquilidade, que você vai ter uma resposta muito boa. Tem uma pergunta do seu André lá. O que diferencia uma tinta? Como uma pessoa leiga consegue analisar resultado final, durabilidade? André, eu posso responder por você? Claro, o Fábio vai responder também. André, o negócio é o seguinte, o serviço ficou bom. Eu olhei e ficou bom, como diz nosso irmão mineiro, que eu gosto demais. Se olhou, ficou bonito, tá perfeito, lisinho, igual o carro pra mim. Beleza. Eu vou... quem que é que mandou a pergunta? O André. O André. O André... A gente começou um ensaio de tinta aqui, mas realmente o departamento mesmo de uma resposta dessa hoje de tinta, hoje seria um cara responsável do setor de tinta, né? Então você tem vários ênfases nesse negócio, até mesmo quem está aplicando. Pra você poder dar uma garantia hoje de uma tinta lá na ponta, um pouquinho que eu sei, tá? Um pouco do convívio lá. O departamento nosso é produto de limpeza, mas a gente convive 24 horas lá dentro.
desde o preparo dessa tinta até da aplicação dela. Tivemos casos, das vezes, de você pintar um pátio, né, vamos falar, de um posto de gasolina, onde que vai subir caminhão, onde que vai passar carro 24 horas. Peso, né? Peso. E a maior preocupação do dono era se descascar. Levantar a tinta do... Descolar do chão. Descolar do chão. Quando acontece isso? Porque o preparo do chão não foi bem feito, né? Não foi adequado. E acontece muito isso no mercado. E aí se refere que é o produto, e não é o produto. É sim como foi aplicado isso. 90% dessas coisas que acontecem no mercado é na aplicação. Né? Então o diferencial, para você olhar uma tinta, ver se ela tá perfeita, é a aplicação. É quem você está contratando e quem é o profissional que você vai colocar ou na sua casa, ou o funileiro que você vai levar seu carro, ou a pessoa que mexe só com estrutura metálica, que seria empresa, indústria, essa exposição. Então, hoje, profissional que conhece o produto e sabe aplicar o produto, visualmente você vai ver que realmente o produto tem qualidade. Porque mas se quiser aprofundar um pouco mais nisso, né, nós temos a página lá dentro do Tintas Masa, tem o Instagram. Tá certo. Depois no final o Evandro vai mandar pra gente aí, André, os contatos, né, do pessoal da Masa. Aí pode tirar as dúvidas, tem o pessoal profissional lá dentro para poder falar. É legal a gente conhecer esse portfólio de produtos, Fábio, embora a tua área especificamente é o saneante, sim. Produto de limpeza, mas é uma empresa que está há 30 anos no mercado e ninguém consegue se sustentar há 30 anos no ramo, no mercado, se não tiver um bom testemunho, se não tiver um bom produto, lógico, se não tiver um bom treinamento para os profissionais envolvidos, que inclusive eu vi pelas fotos que você mandou, na sua área de atuação, eu vi que você faz treinamento para as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia de negociação, pelo que eu entendi. Sim, né? Toda a equipe hoje que a gente trabalha, né? Eu não falo assim que... Eu sou um gestor, né? Mas não sei mais do que um representante meu. A gente aprende junto. Então a dificuldade que ele tem, eu já passei essa dificuldade... E às vezes a dificuldade que ele está tendo hoje, eu estou aprendendo junto com ele. Porque eu não nasci gestor, né? Nessa carreira minha comercial, eu venho de carregar passo, de atender balcão, de ser vendedor de loja, depois sair ser vendedor de rua, que tem uma diferença de vendedor de balcão para vendedor de rua, até eu chegar nessa posição de gestor. E quando eu entrei nessa posição de gestor, eu faço algo que para os meus representantes, para a minha equipe, como eu queria para mim. Que era uma coisa que eu sempre pensei na minha cabeça. Falei assim, o dia que eu for gestor de alguma empresa, eu vou fazer algo como se fosse para mim. Então eu conduzo a minha equipe hoje dessa maneira. Você está certo, Fábio. Sabe por quê? Só sabe liderar quem sabe fazer. Sem dúvida. E infelizmente, na história profissional do nosso país, isso já aconteceu. E graças a Deus isso está sendo corrigido, chegou muita gente na área de gestão que não tinha a prática da coisa. Não estou desmerecendo quem já foi para a área de gestão sem a prática e lá aprendeu e se adaptou. Não é isso. Mas a gente viu muito isso acontecer nas empresas de um modo geral, né? A pessoa tem lá uma formação de faculdade por mérito, beleza, ótimo, merecido, mas ela ia para a área de gestão de uma determinada empresa ou produto e ela não entendia da prática disso. Então, ficava um negócio engessado, às vezes até para lidar com a equipe que estava abaixo dele. Então, essa tua experiência e vivência de mercado, como você falou da diferença do vendedor de balcão e o vendedor que visita o cliente. Sim. O vendedor de balcão, ele está esperando o cliente chegar. E o vendedor que, no teu caso, vendedor de rua, é aquele que vai até o cliente. Sem dúvida. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E quando a gente se fala em vendedor de balcão, ou lojista, ou pessoas que trabalham em loja, comércio local, existe uma regrinha que eu sempre falo pro pessoal, que o cara que está atrás do balcão, o cliente chega, exatamente o que você falou, ele vem até você. Então você tem 90% de chance de vender para ele. Por quê? Ele já sabe o que ele quer, ele entrou dentro da loja,
Ele só não vai vender se o produto não tiver na loja, se não encontrar o produto, ou se ele for mal atendido. É verdade. Mas 90% é a chance dele vender. Quando eu falo vendedor de rua, porque muitas vezes o cara que é muito bom atrás do balcão, quando ele sai para a rua, ele encontra dificuldade. Quando ele sai para a rua, que ele vai fazer essa venda, que é o que você falou, vai à busca do cliente, aí inverte a regrinha. É 90% de chance de não vender e 10% a chance de vender. Você está indo oferecer algo para alguém. E outra coisa, né? Você tem que convencer o cliente que você está indo buscar que o seu produto e o seu serviço é bom. Sem dúvida. E tem um outro diferencial aí. Não é fácil, não. Atrás do balcão você pode ter mais ou menos aí uns 10 mil SKU, 10 mil produtos para oferecer para ele. Na rua... Né? Então essa muito diferença. Um catálogo digital hoje em dia, alguma coisa assim. É uma empresa que você está atuando ali. É. Quando o cliente chega dentro da loja, você tem infinidade de empresa com vários produtos diversificados para você poder oferecer para o seu cliente. Então a facilidade de você concluir uma venda é muito maior. Mas quando você está batendo de porta em porta é diferente. É um dom, né, Fábio? Eu falo assim, tem que amar muito do que faz. Porque, eu falo meu irmão, assim que tem que ser persistente, né? É como se você procurasse emprego todos os dias. Você for entregar um currículo de porta em porta. A venda é essa. Porque depois que você ganhou a confiança do cliente, ele confiou em você como ser humano, como profissional e no produto que você está oferecendo para ele, depois que essa confiança já aconteceu, a venda fica mais fácil, conforme a necessidade e a demanda do cliente. É fato. Mas até que isso não aconteça, Fábio, não é uma tarefa fácil. Tem que ter muita persistência, muita resiliência, muita insistência, mas insistir sem ser chato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo assim que a venda é uma arte, né? Quando você se fala em vender, a primeira coisa que você tem que fazer é relação. É você conhecer um ou outro. Você conhecer bem o seu cliente conhecer bem você. Eu falo sempre para os vendedores meus, você só vai conhecer um seguro, uma seguradora, a hora que você precisa dela. É verdade. Você só vai conhecer um representante comercial a hora que der algum problema. Aí você vai ver se realmente ele é representante, se ele cara é parceiro mesmo. É parceiro seu. Porque ele vai resolver o seu problema. É só aí que você vai identificar isso. Então, sempre que você tem um parceiro na sua frente, um representante na sua frente comercial, eu não falo que ele é vendedor, ele é um consultor de vendas. Consultor de vendas é o certo mesmo. É um cara que realmente ele está ali, ele tem que entender do produto que ele está vendendo, ele tem que explicar para o cliente como é que funciona, ele tem que saber a entrega, quando vai entregar, ele tem que saber do produto, se realmente tem uma durabilidade legal, se o produto realmente vai atender a demanda que o cliente está pedindo. Então ele tem que entender de todo o processo para poder a venda ser concluída. Ou seja, ele precisa ter respostas reais e convincentes de tudo aquilo que o cliente perguntar ou tiver dúvidas. Vou te citar um exemplo. Já aconteceu comigo. Você chega numa loja de automóveis, por exemplo, você pergunta um determinado detalhe de um determinado modelo de veículo. O vendedor não sabe. Rapaz, é pagar mico, né? Sem dúvida. Né, André? O vendedor não sabe. Aí ele fala, não, mas é assim. Ou ele te dá uma resposta que não é verdadeira. Né? Então, a gente que é jornalista, às vezes você, antes de saber de um produto, né, você dá uma investigada nele para saber as suas características. E aí você, teoricamente, falando com um especialista, que seria o consultor de vendas, você vai falar com o especialista, você vê que ele que está vendendo todos os dias, ou quase todos os dias, aquele produto ou aquele segmento, Fábio, não sabe o produto que ele vende. É uma falta grave, não é? Muito grave. É o que eu estava comentando esses tempos agora com um amigo meu. Quando você chega numa loja celular, vamos falar celular. Eu preciso comprar um celular. Enquanto você não encontra um vendedor realmente na sua frente, qualquer celular serve. É verdade. Né? Por quê? Você só vai comprar o celular que seja ideal para você, ou eu vou te vender um celular, o preço que eu quero, a hora que eu começo a entender quem é você. É isso aí. Então, se você entra dentro da loja, eu sou um vendedor de celular, eu quero entender o que você faz, aonde você trabalha,
do que você precisa do celular, você precisa de memória, você não precisa. Por quê? Às vezes na sua cabeça, na sua mente, você quer um celular de R$1.000. Mas eu tenho a possibilidade de vender um celular de R$4.000 para você. Depende do quê? Informação. E isso não acontece hoje. O vendedor ele não tem esse tino de pesquisar o cliente que está entrando ali dentro. Isso, você falou, o feeling, o tino mesmo, né? Quem é ele? O que ele faz? Para que ele quer esse produto? E quando você começa a buscar essas informações, você começa a despertar algo no cliente. Você começa a mostrar para ele que a necessidade dele não é um celular de 1.000, não vai atender ele, mas sim o de 4.000 vai atender. E você passa a olhar não o valor, e sim o benefício que você vai levar para sua casa. Ou ao contrário, tem gente que imagina que para ter um celular precisa comprar um negócio de 10 pau, né? Um negócio astronômico. E aí se é um consultor consciente, fala, não, peraí, a tua necessidade, como você disse, faz as métricas, né? Percebe, faz essa percepção das necessidades do cliente, e aí você diz o seguinte, olha, posso te dar uma sugestão? Com toda delicadeza, né? Não é tirando o cliente, mas há necessidade de você comprar um celular de R$10.000? Eu tenho um de 4 aqui, de 3 ou de 5, que atende às necessidades que você precisa e às vezes supera. Posso te explicar? Você ganhou o cliente. E não só ele. É comunicação. Comunicação. Se não tiver comunicação, não tem venda. Eu nunca abordei um cliente pensando na venda. Aí, às vezes, as pessoas que estão assistindo falam, mas como você sai para a rua, você não pensa na venda? A venda é uma consequência do trabalho que está sendo desenvolvido. Fábio, é tão verdade isso que você está dizendo, que a gente tem uma tese, eu e o André, a gente como trabalha com comunicação, a gente tem uma tese de que a comunicação ela precisa ser, atualmente, tá? Mais simples possível, acessível a todas as pessoas, né? Mas ela precisa acontecer de uma forma clara, espontânea e transparente. Isso Sim. É verdade. E existem empresas no nosso Brasil, infelizmente, que estão indo a pique porque não estão desenvolvendo, dentro das suas políticas internas e externas, uma boa política de comunicação. Você acredita, Fábio? Sim, sem dúvida nenhuma. Você falou tudo. Você vem acompanhando o mercado hoje. Até o início da nossa conversa foi isso. O mercado está muito dinâmico. O mercado não está aceitando hoje pessoas profissionais. Meia boca. Meia boca. Quando veio a pandemia... Posso te cortar? Pode. O camarada hoje precisa ser gente boa, honesto, transparente, ter boa comunicação e um cara legal. Quando eu falo um cara, é pessoa, entendeu? Pode ser um vendedor ou uma vendedora, um consultor ou uma consultora. Precisa ser uma pessoa bacana. Eu falo, a pessoa ser bacana, a pessoa ter uma índole boa, a pessoa ser honesta, eu falo assim, é sempre a obrigação do ser humano ali. Né? Não é qualidade, não é isso do ser humano. Mas o que eu falo que na venda, quando você está se lidando com clientes, você tem que atender ele até quando é problema. Até quando é problema. Até quando é problema. Pós-venda, por exemplo. Isso. Esse é o maior problema. O maior problema, né? Porque não tem pós-venda. Muitas empresas hoje não tem pós-venda. Porque vender é gostoso. Produto, que isso pode acontecer, mas né, o vendedor, o consultor de venda que fez contato comigo foi ponta firme e o problema está resolvido. Ele trocou o produto, ou ele me ressarciu, enfim. A ação do pós-venda aconteceu. E você falou uma coisa que é verdadeira. Infelizmente, esse suporte de pós-venda no nosso país, infelizmente, eu estou falando agora como consumidor, é fraco. É bem fraco. É bem fraco. Que pena, né, Fábio? Porque eu falo assim, o representante que está na rua, ele está levando o nome da empresa junto. Muitas vezes o que acontece... Quem que não se preocupa com isso? Será que é o próprio consultor, o vendedor? Ou é a empresa que não tem política de se preocupar? Eu queria chegar nesse assunto. Foi muito bom você citar isso, porque 90% da empresa não sabe o que está acontecendo na rua. Problema de comunicação interna. Não falando assim, não, você está colocando a empresa do lado. Não, não é isso. Realmente... Você não sabe o que o representante está fazendo lá na ponta. Às vezes o que ele prometeu. Você não sabe. Quando chega o problema para a indústria, porque eu falo o seguinte, a hora que o pedido é tirado lá na loja, que o representante transmite isso para dentro da indústria, a responsabilidade passa a ser nossa.
Porque o pedido é um documento. Sem dúvida. Então, quando ele entra para dentro da indústria, a responsabilidade nossa de faturar, de entregar, de colocar lá na porta do cliente é nossa. Mas muitas vezes a gente não sabe o que foi negociado. E aí começa a surgir os problemas. E se você não sabe o que foi negociado, é muito difícil você saber resolver. Aí você começa a entender o que está acontecendo. Então, por isso que eu falo, hoje, tanto o representante ele tem que olhar a indústria que ele vai representar, porque é o nome dele também que está em jogo. Sim, tem o seu marketing pessoal, o seu testemunho, sua credibilidade pessoal. Né? Às vezes ele pode pegar uma empresa que pode queimar o nome dele, na realidade. Entendi. E vice-versa. A indústria também tem que olhar muito bem quem vai representar ela. Entendi. Porque esse cara está carregando o seu nome lá na frente. E muitas vezes a indústria fica queimada por um mau profissional lá na ponta. Ou vice-versa. O profissional bom fica queimado na praça por causa de uma indústria mau caráter. Fábio, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, porque quem está nos acompanhando pela emissora, esse programa ele também é transmitido pela Caminho Seguro FM em 107.9 para a região de Bebedouro toda. Sai também pelas plataformas digitais e redes sociais da Caminho Seguro FM. E então nós vamos para um intervalo rapidinho, né? E a gente já volta. Você que está nos acompanhando através do YouTube, do Facebook, não sai daí não, porque o intervalo é bem rápido, tá bom? A gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Você viu como é que é rápido? É rápido. Você sabe que a tecnologia, Fábio, é um negócio que é doido, cara. Você provoca esse intervalo aqui, o pessoal da emissora consegue fazer o time lá e a gente continua a nossa entrevista. Simplesmente com uma vinheta. Olha como a tecnologia é emocionante. Pode falar, seu André. Recados. Temos aqui recados na nossa live. Olha que bacana. Quem está nos assistindo, o Cidinho, né? Nosso amigo Cidinho, lá da Caminho Seguro FM, está nos assistindo. Boa tarde, amigo, tudo de bom? Gratidão eterna. Cidinho, um abraço para você. O Carlos Roberto da Conceição está nos assistindo. A Bia Gonzaga também, boa tarde. O Anderson Bessa. Você que é amigo do Fábio, que está aí na audiência e quiser mandar também a sua mensagem através do Facebook do Diálogo com o Sander Ascencio, se você escrever na live, eu leio aqui, viu? E se você também estiver lá no YouTube da NP Mídia e quiser escrever uma mensagem, o André olha lá e manda para mim e eu falo aqui a sua mensagem. Será muito bem-vindo, muito bem recebido. Como é que é, seu André? Ah, é? Você já teve mensagem? O André é rápido, né, Fábio? Opa. A gente tem que ter uma estrutura boa assim, né? Pera aí, André, vamos ver aqui. Você sabe que fazer ao vivo é isso, né? Isso. Você sabe que uma das... Vamos ver aqui. A Aline que mandou? Muito bem. Um abraço. Vamos um abraço, ver. Aline. Vamos ver aqui. Muito bem, seu André. Olha aqui. Aline Ramalho, boa tarde. Manda um abraço pro Fábio e para você também. Aline, obrigado, viu? Seja muito bem-vinda. Ela perguntou, inclusive, entrou nas minhas redes sociais e perguntou quais os canais que nós estaríamos transmitindo. Eu passei para ela. Então, Aline, seja muito bem-vinda na nossa transmissão. Ela disse o seguinte: gratidão por trabalhar com o Fábio e toda a equipe. Parabéns, Fabinho. Você está muito bem aí no seu bate-papo. Fabinho, um grande gerente. Você é um líder nato. Ótimas respostas, Fábio. Fala muito bem. O William Fialo falou, você é um líder nato. Isso, William Fialo. O William Fialo. Obrigado. William Fialo. Ô, André, meu óculos está fraco e eu tenho que culpar alguém. E a culpa é sua. O William mandou um abraço para você também. Um abraço, William. O Alexandre Carvalho. Alexandre Carvalho, muito bem, obrigado. O Fábio, a gente tem que culpar alguém, né? Então, lógico. Não, você tem meu diretor, meu produtor, para ver o para ver todas as falhas, inclusive do meu óculos. Eu tô brincando. Ô, Fábio, a gente vai ficando velho, vai aparecendo defeito, não tem jeito. É lógico, não né? tem jeito. Não tem jeito. Então a gente vai corrigindo, põe uma lente de óculos um pouquinho mais grossa, entendeu? Aumenta a letra do celular no máximo. Mas vamos lá para o nosso papo legal. Nós temos aqui, Fábio, algumas imagens. Vamos entrar agora aí nessa área que você está atuando dentro da Masa, né? Sim. Que é a linha de saneantes, produtos Isso. de limpeza. Você falou uma coisa interessante, que essa linha, que esse departamento, que esse setor da Masa, indústria de produtos químicos, iniciou a partir da pandemia?
Na realidade é o seguinte, a Masa, ela viu um nicho, né, na pandemia, porque a falta do álcool de 70, tanto em gel quanto líquido, né? E como eles compram muito álcool por causa da demanda da tinta. Inclusive é base, né? É base deles. Para fabricação é base de tinta, deles. Né? Então, eles falaram, vamos entrar nesse mercado. Como está faltando, vamos começar a produzir o álcool gel e o álcool líquido. E eles começaram com esses dois produtos, que é o álcool gel de 70 e o álcool líquido de 70. Tem imagem aí, André, do álcool? Mesmo que tiver com outros produtos juntos, se você puder ilustrar aí na nossa... Ah lá. Isso. Fábio. Tá lá, tá na nossa tela. Aquele ali é um álcool de 46, que é um álcool de uso doméstico, né? De limpeza. E depois vem toda a linha nossa hoje aí, que vem com um pono, né? Surgiu com 2 produtos e hoje a gente está com mais de 100 produtos dentro da linha. Isso em 2 anos e pouco. 2 anos e meio. Você vê que o mercado é promissor, Fábio. É só trabalhar bem, trabalhar certo, ter um bom produto, sem dúvida bom pós-venda. Eu penso sempre, todos os dias, você tem que ter um bom produto. O preço é uma consequência. Água sanitária, olha aí lá. Ó. Também. Que bacana. E é bonito o rótulo dos produtos, né? E estamos melhorando ainda mais, tá? Tá vindo muita coisa boa aí. Vai vir uma roupagem nova. Olha que bacana. A logo nova, nossa, estamos mudando. Isso é amaciante, Fábio? Amaciante. Amaciante. Olha aí, dona Cida. Minha esposa que nos acompanha, que está aqui no estúdio, que nos bastidores nos acompanha. Mulher delira olhar essas coisas assim, né, Fábio? Gosta demais, né? Muito bem. E você falou uma coisa interessante. Olha aqui, linha de detergentes. Lava-louça nossa hoje é muito bem conceituado, não só o lava-louça, mas como a linha inteira. E que é aqui? Coco, neutro, limão, maçã e clear. E clear. Isso. Muito bem. Dá uma ênfase aí nesse produto em si, que é um produto que é mais vendável, que tem um fluxo maior dentro do supermercado. Nós temos um produto hoje com a qualidade do nosso líder, né? Qual é o produto líder hoje? Hoje é IP. É o IP. O IP. Mas, porém, com uma coisinha a mais. Hoje o nosso produto é testado dermatologicamente correto, tá? Não agride a mão. Não agride a mão, mas testado. É raro você ver. Às vezes a pessoa escreve, mas não foi testado. O nosso é testado, então é um produto, assim, realmente eles estão levando a mesma coisa que tem na tinta para os produtos saneantes. Mesmo porque você disse em algum momento aí que um dos diretores master da Masa, né, é químico. É químico. Então, ou seja, ele sabe o que está fazendo, o que está produzindo. E ele sabe que tem uma empresa de 30 anos no mercado que trabalha com produto de alta performance, de qualidade muito boa. Então, ele não poderia fazer algo diferente aqui no Saneantes. Ele se importaria se você falasse o nome dele? Não. Não? Chama Anderson. Anderson. Mais conhecido como Nenê. Anderson, parabéns, viu? Eu acho que e tem o Marcelo, né, que é o diretor comercial, que está na frente dos negócios também, que cuida tanto da tinta quanto do saneante junto comigo. Excelente. Temos mais produtos aí, André? Olha, essa é uma foto do Fábio. Isso aí é um treinamento que foi feito em Formiga, no distribuidor Azevedo, pela outra empresa que eu trabalhava, que é a TOS Alimentos, que é no segmento de azeitona, conservas em geral e doce em calda. Na verdade, esse foi um trabalho que você fez lá de treinamento de equipe. Do produto nosso, que era na empresa antiga que eu trabalhava. Entendi, certo. De azeitona. Entendi. Em conserva. Tem mais fotos aí? Tem... o Fábio aí. Você está fazendo um treinamento. Esse aqui é para uma empresa de Vargem Grande do Sul, que é no segmento de feijão, né? Eles trabalham com feijão, chama a marca Confiança. Confiança, isso. Eles estão trabalhando muito forte lá, né? Você atuou durante muito tempo, né, Fábio? Bastante nessa região de Minas, né? Pelo que você estava me dizendo. Na realidade, profissionalmente eu atuei no Brasil inteiro. O único estado ainda que eu não conheço é o Amapá. O restante do Brasil a gente conhece um pouquinho, através da empresa anterior que eu trabalhava. E outras empresas que eu vim de um segmento, que era calçado,
que até o William que mencionou aí, a gente é conhecido... William Fialho. Isso. A gente começou no calçado junto, vendedor de loja, e nós começamos esse trabalho, e depois eu saí do ramo de calçado e vim para o ramo de supermercado. Então, essas indas e vindas, a gente começou a conhecer um pouco do Brasil. Trabalhei também como comprador também no Ceasa, em São Paulo. Então, eu rodei algumas partes do Brasil para comprar maçã, comprar melão, comprar manga. E eu tive essa oportunidade de trabalhar mais ou menos uns 2 anos dentro do Ceasa, na Ceagesp em São Paulo. O Ceasa é uma escola, né, Fábio? Porque é uma escola. Aquilo é de uma velocidade... as coisas acontecem numa velocidade ali muito rápida e de grandes quantidades. Sim, né? sem dúvida. Na verdade, você compra lá praticamente do produtor, traz para esse centro de distribuição, vamos dizer assim, que é o Ceasa, e dali sai para o Brasil todo também. Sim. Ali eu falo assim, o coração do Brasil está ali dentro, né? Ela vende para o Brasil inteiro, não só a Ceagesp em si, né? Todos os produtores hoje que a gente conhece, que está aí dentro do interior, leva para a Ceagesp para poder ser beneficiado e vendido ali dentro. Então, essa dinâmica que você acabou de falar, o processo é muito rápido. Ali a velocidade do mercado é muito ligeira. É muito rápido e sempre em grandes quantidades, né? Em grandes quantidades. Eu sei porque eu já visitei o Ceasa. Então, eu fiquei 2 anos dentro do Ceasa e a época que eu comprei maçã, que é Fraiburgo, Videira, Caxias do Sul, ali tem muita maçã. Eu ia muito na época do frio, porque a maçã, o pé de maçã, ela só dá flor com o frio. Ela depende do frio para poder florir. Então, nós íamos nessa época, porque você compra a maçã da safra anterior, nunca do mesmo ano. Ah, é, Fábio? A colheita dela e essa maçã que a gente vai no supermercado, nos fundos do supermercado? Isso que eu ia nessa época do inverno, porque eu tinha que ver se realmente ia dar muita flor, se ia ter muito produto, ou se não ia ter muito produto, e porque a qualidade diferencia o preço, né? E dá uma olhada também na qualidade do campo do produtor, né? Mais mesmo é para saber se eu ia comprar bem ou se eu ia ter que comprar mal. Porque se a árvore não der flor, não tem fruto. Consequentemente, esse produto vai subir lá na ponta. Então, eu tinha que ter essa visão, quando eu ia para lá, para ver se realmente a árvore ia produzir. Isso acontece com pêssego, que começa agora a colheita em novembro, acontece com outras frutas. Você depende muito da árvore. Se ela produzir, consequentemente, você tem um preço legal lá na ponta para você poder desenvolver. Então, eu fazia muito isso em relação à maçã. Depois eu ia para Mossoró comprar melão, que é a terra Mossoró, lá no norte. Isso. E Petrolina, que é a terra da manga. Lá onde sai muita manga para exportação e para o mercado interno. Eu te disse, Fábio, antes da gente começar a entrevista, que eu já cheguei a rodar, né, até agora mais ou menos uns 4 milhões de quilômetros. Mas eu acho que você me superou, viu? Acho que eu andei um pouquinho mais. André, norte a sul do país aí. Fábio, essa área de venda sempre... Isso te chamava atenção? Por exemplo, a gente quando é garoto sempre tem uma área que chama atenção. Falar, eu acho que eu vou fazer isso e tal. Você foi por gosto ou você acabou caindo nessa área e tomou gosto por isso? Na realidade, eu nasci dentro do comércio. Né? Meu pai tinha um comércio, então eu nasci dentro do comércio. Meu pai, na realidade, é o seguinte, quando eu nasci, ele era agricultor. Né? Então plantava feijão, batata, arroz. Isso em que região do nosso país aqui? Interior de São Paulo. Interior aqui. de São Paulo. Isso. A região de Casabranca, Vargem Grande do Sul. Ah, sim. Ele plantava muita batata. Próximo da gente aqui. Muito feijão. Trabalhava muito em relação a isso. Nessa época, né, eu morava no sítio, eu tinha em torno de 5 para 6 anos de idade. Quando eu comecei a estudar, fomos para a cidade em Vargem Grande do Sul. E meu pai continuou como agricultor. Quando eu cheguei na idade, mais ou menos uns 10 anos de idade, meu pai adquiriu um supermercado. Ali na região também de Casabranca e Vargem Grande do Sul. Então, dessa idade, de 8 a 9 anos para 10 anos ali, a gente já estava dentro de um comércio. E dali para frente eu nunca mais saí de dentro do comércio. Né? Aí eu trabalhei um tempo no supermercado, depois eu trabalhei com loja de calçado um bom tempo, depois eu fui para o Ceasa em São Paulo, tudo dentro da área comercial. E... Na verdade, Fábio, a vida foi a melhor faculdade que você sem teve, dúvida, né? Sem dúvida. Então a gente veio se moldando um pouco, né? Porque eu falo para todo mundo, a gente não sabe tudo.
Vamos morrer aprendendo. É verdade, a gente aprende todo dia, né, Com Fábio? cada pessoa que você conversa, com cada pessoa que você sai, com cada pessoa que você conversa, você aprende um pouquinho. E aí a vida vem me direcionando eu para a área comercial. E aí quando eu comecei a aperfeiçoar um pouco mais na área comercial, eu falei assim, eu tenho que estudar um pouco mais. Eu tenho que entender um pouco mais do que eu estou fazendo. Porque normalmente hoje o vendedor ou representante comercial, ele tem que entender que ele precisa estudar muito. Porque antigamente, quando você falava assim, eu vou ser... eu não tenho profissão. Aí a mãe ou o pai falava assim, então vai ser vendedor. Não é simples assim ser vendedor. Né? Não tem profissão nenhuma, vai ser vendedor. Não. Hoje, ser vendedor, hoje o cara tem que estudar muito para ser vendedor. Muito. Na verdade, para você ser um vendedor ou um consultor de vendas hoje, você tem que ter um pouco de observação psicológica, né? Sensibilidade de mercado. Quando eu falo sensibilidade de mercado, é perceber as necessidades do mercado e dos clientes, né? Ter essa noção de comprometimento, Fábio, né? Quando você fala, a gente percebe que você tem essa preocupação de comprometimento profissional da sua equipe para com o mercado. E é o que muita empresa não fez durante muito tempo e algumas continuam não fazendo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a gente observa que a vida foi te conduzindo de uma forma melhorando esse seu dom de lidar com o comércio. Mas você disse o seguinte, é necessário estudar. Tem que estudar muito, muito. Para vender hoje tem que estudar muito. Eu falo, e aí, com esse processo, eu vim cada vez mais se aperfeiçoando em pessoas. Conhecer um pouco mais das pessoas. Porque quando você só vende quando você conhece alguém, né? Conhece a necessidade, desperta algo, né? Então a venda é o que a gente falou no início, é uma amizade. Fábio, relacionamento. Acabou. Essa é Quem a palavra não correta. tem relacionamento tá morto, Não né, tem Fábio? venda. Não tem venda. Né? Então a gente veio se moldando como mercado. É por isso que eu falo que hoje o profissional que não fizer isso, ele está fora do mercado. Então sempre eu converso com pessoas que estão comigo, ou nas minhas palestras, ou onde que eu estou dando algum treinamento. Se alguém te deu alguma coisa para fazer, não faz o necessário, faz além daquilo. Chegar uma hora antes, depende de quem. Sair uma hora depois, depende de quem. Ler um livro, depende de quem. Só depende de você. E o maior beneficiado com tudo isso, claro, é toda uma cadeia envolvida, mas o maior beneficiado em fazer um bom trabalho é exatamente quem faz. Somos nós mesmos, né, Fábio? Eu vejo muito assim, que às vezes você está conversando, num bate-papo igual nós estamos aqui, e muitas pessoas eu escuto reclamando da onde trabalha, do que faz, do que está do lado. Aí eu paro e penso, o que você está fazendo de diferente na sua vida para melhorar? Muitas pessoas reclamam de tudo, mas não faz nada para melhorar. Muitas pessoas falam um monte de coisa, mas não faz nada, só reclama. Esses dias eu estava olhando uma frase, falta 4 meses para 2024. O que você prometeu lá atrás que você não conseguiu cumprir até hoje? O ano já acabou. O que você vai prometer para 2024 e não vai cumprir de novo? Por que as pessoas hoje que têm sucesso, hoje que você fica olhando, aquele cara tem muito sucesso? Por quê? Ele é determinado. Tudo que ele fala que vai fazer, ele faz. Então, se você está trabalhando hoje no emprego, em qualquer lugar que você estiver hoje, na sua empresa, ou na sua casa, ou trabalha para você, faça além. Só assim você vai ter sucesso. Se você fizer só o que te mandam, você vai continuar do mesmo jeito pelo resto da vida. Tenha curiosidade, aprenda, faça algo diferente. Porque você está sendo visado, ou sendo olhado por qualquer outro diretor que está ali dentro. Não, e sem sombra de dúvida, as pessoas leem a nossa vida através dos nossos atos. Sem dúvida. Né, Fábio? Sem sombra de dúvida. Se você acha que alguém não está te vendo, eu vou fazer não porque ninguém está me olhando. Todo mundo está te olhando. A sua capacidade, o que você está fazendo. Mas faça além. Fábio, é tão verdade isso que você está dizendo que eu vou
é um diálogo, né? E a Sim. gente não tem que esconder nada da nossa Não tem roteiro. audiência. Não tem roteiro, não. O nosso bate-papo é de amigo mesmo. É. Isso. Eu trabalhei por mais de 30 anos numa determinada empresa na nossa cidade e eu pensava assim, quando eu ia embora da minha sala, eu apagava a luz, eu desligava o computador, eu desligava o ar-condicionado, né? O carro da empresa que até então eu usava, eu não deixava o carro sujo. Final da tarde, quando os dias que eu usava aquele carro, eu bati o tapete do carro. Sempre encerrei o dia com as coisas em ordem do mesmo jeito que comecei. E algumas pessoas me diziam o seguinte: para que isso? A empresa é sua? Você acha que alguém está vendo isso? Você acha que a diretoria está vendo isso? Que você está batendo o tapete do carro? Eu falei assim, eu pensava comigo o seguinte. E por último, Fábio, às vezes eu nem argumentava mais, porque é uma questão muito pessoal, né? Aquilo que você está dizendo, faça um pouco mais, faça além, né? As pessoas estão lendo a nossa vida, uns vão reconhecer, outros não. Uns vão interpretar o seguinte: esse cara é puxa-saco. Outros falam assim: olha, pra que é bobo? Pra que tá fazendo isso pra quê? Mas se a gente parar para analisar todo esse ambiente que nós estamos criando em volta de nós mesmos, nosso trabalho, só vai propiciar um ambiente harmonioso pra gente. Não é bacana você pegar o carro da empresa? Não importa se o carro é meu ou se o carro é da empresa. Se eu estou usando aquele veículo naquele determinado momento da minha vida, só um exemplo, o carro tá limpo, tá organizado, né? O ambiente dentro do habitáculo do carro me é agradável. Quem é o maior beneficiado naquele momento? Sou eu mesmo. Organização da minha mesa, organização da minha sala, né? O por favor, o muito obrigado no trato com as pessoas. Quem é o maior beneficiado com isso? Sou eu mesmo. É lógico. Não é, dúvida, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Eu falo, tem uma palavra que eu sempre falo. Eu trabalho para mim dentro da Masa. Tá certo. Trabalho para mim quando eu estava dentro da Tose. Porque tudo que eu faço é como se fosse para mim. É verdade. Então, se eu estou trabalhando para mim, eu quero um carro limpo também. Eu quero ter uma economia a hora que eu vou almoçar, a hora que eu vou ficar num hotel, na hora que eu vou viajar. Porque eu penso como se fosse para mim. Fábio, agora, muitas pessoas falam assim, não, isso aqui é da empresa. Tudo bem, da empresa. Mas existe um custo disso. Você não precisa fazer isso. É verdade, isso que você falou. Se a empresa é nossa ou não, se a demanda do trabalho é diretamente nossa ou não, se você está no exercício do teu trabalho naquele momento, para que você vai gastar mais? Não precisa, não né? precisa. Seja justo contigo, com o universo, com a empresa que você está trabalhando, né? Essa caneta, se ela custa R$2, nós vamos pagar os R$2. Eu não vou superfaturar, não, você põe 4 aí na nota e tal. Infelizmente, Fábio, nós sabemos, isso acontece no mercado. Né? Sem dúvida. Eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, a gente, por força das circunstâncias, está fora de casa, às vezes você vai almoçar em algum restaurante, eu vejo profissionais de outras empresas, que o camarada vai almoçar a refeição e o duro que ele às vezes fala no caixa na frente de todo mundo. Rapaz, eu que não tenho a ver, fico com vergonha. Às vezes o almoço do camarada lá deu, por exemplo, R$45. Ele fala assim, faz uma nota de 60, de 70. Gente, que sentido tem isso? Sabe? De verdade, Fábio, eu acho que isso é roubar a empresa que já te paga para você fazer o seu trabalho de forma transparente. E assim, Fábio, é um ato tão pequeno, tão medíocre, que o que isso vai te acrescentar no final do mês a mais na sua renda, levando 10, 15 reais em cima de uma nota de almoço, por exemplo? Meu irmão, nós não somos perfeitos, nem somos santos, mas eu nunca fiz isso, cara. Eu não vejo sentido nisso. E pelo que você está falando, você também nunca fez. Não faz, não há necessidade disso. Não tem necessidade. Eu falo o seguinte, quando você trabalha para você, você faz as coisas como se fosse para você. Se você não quer para você isso, você não quer para os outros. Então, você trabalha numa empresa hoje grande, você trabalha numa empresa hoje que emprega mais de 600 funcionários, a responsabilidade que os diretores têm hoje de conduzir uma empresa no país que nós vivemos hoje, você sabe muito bem, não é um negócio que eu entro aqui, mas no país que nós vivemos hoje,
conduzir uma empresa dessa, empregar tantas pessoas. Nós estamos falando em 600 funcionários, mas nós estamos falando em média de 4, 5 pessoas por casa. O Fábio então, é herói. Família, quem assume uma função dessa a minha herói. responsabilidade é fazer o meu trabalho além do que foi pedido. Além. Porque quando você faz além daquilo que foi pedido para você, você pode ter certeza que você vai chegar no sucesso. Eu sempre falo isso para todas as pessoas. Ah, quem vende mais? Quem visita mais. Quem vende mais? Quem suporta mais, não. Não tem como vender mais se você visitar menos. Quem vende mais? Quem resolve mais problema? Também. Por quê? Ele vai ganhando um know-how na rua. O próprio cliente vai indicar ele. Pô, converse com o Fábio lá. Fábio, tudo que eu preciso ele me resolve. Tudo que é na hora. Então faça. Você quer ingressar hoje num ramo de venda ou ser um consultor de vendas ou trabalhar em qualquer outra área, faz o melhor. Faz o melhor. Fábio, quando você vai desenvolver um trabalho de PNL, de coaching, né, vai treinar a sua equipe ou dar um treinamento para parceiros, pelo que eu entendi, você faz lá uma palestra, treinamento, um bate-papo, a gente vê que você é muito sincero, né? Sim. Sim, não. O que passa disso vem do mal. Isso. Não é verdade? É isso aí. Como você começa a sua palestra? Na realidade é o seguinte, muitas palestras que são dadas a nível nacional com pessoas bem conceituadas, com muito nome hoje no mercado, são teoricamente faladas como motivacional. E eu não gosto muito do motivacional, porque eu se refiro à motivação como uma paixão. Eu trago muito por esse mundo, porque a paixão acaba e a motivação acaba. Quando você motiva uma equipe de 100 pessoas ou 200 bateria pessoas... do celular, você carregou, acabou. Depois de um tempo, descarrega. Ela vai descarregar. Tem um tempo de vida isso útil. Aí. Então a motivação ali na hora é gostoso. Você fazer o pessoal levantar, bater palma, gritar, a música que está tocando. Tudo isso se influencia para deixar aquela pessoa em êxtase. Ela está lá em cima, né? Nas minhas palestras, eu procuro mostrar a realidade do mercado. Que é a realidade da vida. Isso, a dificuldade. Mas eu vou mostrar a dificuldade, mas eu vou mostrar para ela como superar essa dificuldade. Tem saída. Tem saída. Mas tem que lutar. Tem que lutar. Não é de graça. Não é de graça. E então, não é que eu sou contra a motivação. Eu gosto de ser muito transparente no que eu faço. Fábio, desculpa te cortar, eu nunca disse para as minhas filhas, por exemplo, que Papai Noel era de verdade. A postura que você tem é exatamente essa. Papai Noel não existe, gente. A realidade é a vida. Desculpa te cortar. O Cortella tem uma frase que eu acho linda, né? Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Tem que tirar. Não tem outra alternativa. Tá lá, mas tem que tirar. Lá. Mas vaca não dá leite. É isso que eu coloco em pauta sempre. Então, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou batendo um papo com uma equipe, ou com 20, ou com 100, ou com 200 pessoas, quando você fala em treinamento ou curso, são menos pessoas. Quando você se fala em palestra, é um bate-papo de 45 a 1 hora ali, que não dá para você passar um conteúdo. Mas quando você fala em treinamento, a gente fala em 72 horas, em 100 horas de treinamento, você se aprofunda um pouco mais, né, de conhecimento da pessoa, cabeça, né, o jeito, é uma outra coisa. Mas em palestra em si, quando eu começo algo a falar, é a realidade da vida, é o que ele está vivendo. Muitas pessoas hoje chegam em casa e não dão um abraço no filho. Porque aí você vai perguntar para ele assim, você fala assim para ele, mas por que você não abraçou seu filho? Porque eu não tenho tempo. Você conversou com a sua esposa hoje? Uxa, não deu tempo. Aí quando você olha no sofá, ou na sala, ou na hora da janta, tá os 3 ou tá os 4 sentados, um com cada celular. E o convívio não tem humano. diálogo, não tem conversa. Aí existe as brigas, as dificuldades. Por isso que eu falo, todo mundo hoje tem um problema. Ou seja, de relacionamento, ou seja, no trabalho, ou seja, da vida financeira, ou qualquer outra coisa. Todo mundo tem algum problema. O que nós precisamos passar, o que eu tento passar, é a maneira de você resolver esses problemas. Eu falo de uma regra muito simples, até o
pessoal que trabalha aí nessa área de palestra e fazendo um bom trabalho aí, se refere muito a isso, da regra 10-90, né? O que é 10-90? 10% é o que acontece com você. 90% é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Se você inverter esse papel, vamos falar o seguinte, você colocar na sua cabeça que 90% é o que aconteceu com você, vai acontecer o que está acontecendo no mundo inteiro. Você vai ficar numa cama, depressão, com problema, até se matar. Está acontecendo muito isso. Infelizmente. Então você não pode inverter esse papel. 10% aconteceu. Agora 90% depende de mim. É eu que tenho que ir para frente. É eu que tenho que mudar. Eu perdi o emprego? Beleza. É 10%. 90% é o que eu vou fazer com isso. Às vezes fechou uma porta aqui, mas abriu 10 aqui. Se a pessoa estiver concentrada no 90% de problema, ela não vai ver essa porta. É verdade. Então, normalmente, quando você olha nessa visão, nesse conteúdo, se você inverter esse papel, é depressão. Que é uma das doenças hoje que mais mata hoje no Brasil. E, infelizmente, é natural do ser humano, Fábio, sempre ter uma visão mais fechada e, infelizmente, mais negativa de qualquer situação. Sim. Isso é normal do ser humano. Sim. É que nós temos que ir reprogramando a nossa mente, as nossas atitudes, para abrir um pouquinho a nossa visão. Não é ser utópico, não. Você tá falando aí, eu começo as minhas palestras e os meus treinamentos falando da realidade da vida. Beleza. Mas a realidade da vida também não é só coisa ruim. De jeito nenhum. Ou seja, né? Mais ou menos assim, você estende o pé e Deus põe o chão. Sim. Né? Você faz a sua parte e o universo faz a parte dele, né? Você lança um desafio para você mesmo e você fica firme naquilo, em algum momento você vai conseguir contemplar a vitória desse desafio. Então, Fábio, eu vejo que a forma de você raciocinar, que é a realidade da vida, não é utópica, não é como a paixão motivacional, porque a paixão realmente acaba e o que fica é o amor. E o amor, ele é persistente, perseverante, insistente, resiliente e é o que garante a sobrevivência. Em tudo. Em tudo. Em tudo. No seu trabalho, no seu convívio em casa, se você é casado dentro do seu relacionamento, se você namora dentro do seu namoro, com seus pais, com seus filhos. Eu falo que o amor supera tudo. E a hora que eu trago isso para a nossa realidade, que eu cito esse exemplo, é aí que eu mostro para cada um que não é motivação. É fazer o que tem que ser feito. Ah, eu quero emagrecer. Eu escuto muito isso. Eu quero emagrecer. Beleza. Peraí. Primeiro você tem que mudar a sua mente. Depois você vai tentar emagrecer. Se reprogramar, né? Porque o que comanda o seu corpo é a mente. Olha aqui que a Aline Fátima disse aqui na nossa live do Facebook, ó. Independente, seja qual for a empresa, eu visto a camisa e dou o melhor e fico feliz por fazer algo que possa ajudar a empresa a crescer. Porque o crescimento é lento, mas lá na frente você vê a gratidão do que você deu o seu melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma construção. É uma construção. E você faz parte dela. Aline Fátima, obrigado, viu, Aline? Então, são palavras verdadeiras. Então, é isso que eu transmito. Às vezes, a pessoa que está ali na minha frente, ela, às vezes, está desmotivada, ou às vezes, ela está com alguma dificuldade na ponta, ou às vezes, ela visitou 10 clientes e tomou 11 não, né? Ou às vezes, ela está com um problema dentro da família dela de doença ou de alguma coisa. E ela precisa se superar a cada dia ali para poder mostrar que tá bom, que tá tudo certo, que a família tá boa, tá todo mundo sorrindo. E às vezes ela não consegue, ela desaba. Então, o que eu transmito para eles é essa força que a pessoa tem que ter lá na ponta. Então eu falo o seguinte, a jornada é mais importante que o destino. É uma frase que eu gosto muito. A jornada é mais importante que o destino. Aí tu fala, mas a jornada é mais importante que o destino? Sim. Por que é mais importante que o destino? Não é a corrida de 21 km ou meia maratona que você vai fazer lá no Rio de Janeiro, mas sim o treinamento. Sim.
A oportunidade de poder ter Então, participado. Você vai ter que treinar. Muitas vezes você vai ter que sair, vai estar chovendo. Muitas vezes você vai ter que sair, seu filho está doente. Muitas vezes você vai ter que sair para a rua para correr. Tem alguém no hospital. E você vai ter que ter essa determinação. Então, quando você sai para a rua para correr, ou para treinar, ou para fazer algo, para lá na frente você fazer um desafio que você se comprometeu com você mesmo, às vezes vai ter obstáculo que você vai ter que superar. E na venda, ou na sua vida, ou dentro do seu trabalho, é a mesma coisa. Se você compromete a fazer algo, faça. E faça bem feito. Se entrega. Dê o melhor de você. Faça aquilo ali acontecer. Seja árduo naquilo. Muitas pessoas chegam no meio do caminho e param. Você acha que é fácil? Não é. Ô Fábio, e é verdade, o primeiro a acreditar em nós, precisamos ser nós mesmos. Sim. Eu sempre digo que o primeiro a acreditar em nós somos nós mesmos. O restante é contagiante e consequência. Sem dúvida. Não é verdade, Fábio? Sem dúvida. Eu falo, autorresponsabilidade. O único responsável de tudo que acontece com você é você mesmo. Tanto não as adianta vitórias você colocar... quanto os desafios. Quanto as derrotas também. É. Então não adianta você querer culpar o outro. Existem problemas, Fábio, que acontecem naturalmente na vida que eu não busquei, você não buscou. Sim. As ervas daninhas, elas estão nascendo a todo lugar. Sim. Do mesmo jeito que as oportunidades também. Lógico. O foco não é ficar com o olhar muito nas ervas daninhas, mas ficar com o olhar focado nas oportunidades, nos desafios. Lógico. Porque dentro de um desafio, Fábio, é verdade que você falou, ele está repleto às vezes de oportunidades. É um desafio, meu Deus, e agora? E agora, meu, você vai arregaçar as mangas, olhar para frente e bola para frente. Ah, mas eu não sei, eu não consigo. Consegue. Uma vez eu fui numa palestra e o palestrante disse assim, olha, você está do lado de cá de uma situação e você vai ter que cruzar o terreno inimigo. São as dificuldades da vida. Ele fez uma analogia, né? E você olha do lado, tem um exército na tua frente com tanque de guerra, revólver, espada, é aquela parafernália toda. E você tá só você e a roupa do corpo. E você precisa passar no meio dessa confusão toda para chegar do lado de lá, na sua terra prometida. O que você faz? Você olha de um lado, olha do outro, o que você encontra no chão? Uma colher. O que você faz com uma colher? É uma arma, uma colher? Depende do teu ângulo de visão. Teoricamente, a primeira impressão, não. Mas depende do teu ângulo de visão. Mas se eu fosse você, eu passava a mão naquela colher, virava ela ao contrário e entrava para dentro da guerra. Porque em algum momento você ia atingir o seu inimigo com aquele cabo daquela colher e você ia derrubar ele. Aí você ia pegar a arma que estava com ele e ia jogar sua colher fora e ficar com a arma dele. E aí você, dentro daquele terreno de guerra, você ia continuar caminhando. Em algum momento, você ia se deparar com um tanque de guerra diante de você. Se você fosse bom no gatilho, ele está fazendo uma analogia, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou indicando ninguém dar tiro em ninguém, não. Só uma analogia. Em algum momento, você ia dar um tiro certeiro naquele soldado que estava conduzindo o tanque de guerra e ia pegar o lugar dele. Então, se você parar para analisar, você já estava saindo da guerra montado num tanque de guerra que você entrou com uma colher. Mas isso dependeu de quem exclusivamente? De você e da sua visão de oportunidade diante dos desafios e um comportamento estratégico. E aí, rapaz, eu falei assim, não é que ele tem razão? Aí ele falou assim no final da palestra, é o seguinte, meu amigo, independente da situação que você esteja na sua vida, lute com todas as armas que você tem. Mesmo que seja uma colher. Mas lute. Mas lute. Não deixe de lutar. E é verdade. Nossa, da vida. O Bernardinho mesmo, técnico de vôlei, fala um negócio que eu acho bem interessante também. A vontade de se preparar tem que ser maior do que de vencer. É verdade. Então é uma coisa. Você tem que se preparar. Muito. A vontade de vencer é consequência. Ah, eu quero ser o melhor consultor de vendas hoje do Brasil. Eu tenho que se preparar. E muito. Aí vai vir as dificuldades. Será que eu vou aguentar essas dificuldades? Será que eu vou pegar essa colher para poder entrar na guerra?
Ou você acha, eu vou olhar a colher e falar assim, que jeito que eu vou competir com a colher, sendo que tá todo mundo aí armado? Um tanque de guerra. E às vezes o vencedor, o cara que vai para cima, ele não vê uma colher no chão. Ele vê a maior arma do mundo. Esse é o intuito do palestrante que ele estava se passando. É uma história fictícia, mas é para você começar a pensar na sua casa ou onde você estiver assistindo, que às vezes você vai estar com uma colher. Mas se a sua mente estiver bem trabalhada, você vai imaginar que você está com uma bazuca na mão. Ah, sem dúvida. Você entendeu? É verdade. E fazer disso todos os dias. Não é um dia só. Você não vence um dia só. É verdade. São todos os dias. Você tem que trabalhar muito forte para poder ter sucesso lá na frente. Por isso que o motivacional não pode ser paixão. Ele precisa ser amor. Tem que ser amor. Que é resiliente, persistente, insistente, paciente. E é diário e constante. Sem dúvida. Né? Porque é gostoso você ouvir só coisa boa, né? Todo mundo gosta. Todo mundo Mas lá fora não é assim. Né? Lá fora é diferente. A vida ela não é fácil, não. Não é fácil. Então você apanha muito lá fora. Então é isso que eu tento transmitir. Porque eu sei que você vai apanhar. Mas você tem que dar esse valor disso. Fábio, o mercado, a vida, de um modo geral, já nos impõe condições muito desafiadoras, não é verdade? Muito. Em todas as áreas. Qualquer área. Qualquer área. Viver aqui na Terra é uma guerra. Vamos falar. É uma guerra. E é coisa para herói. Sim, sem dúvida. Ou eu visto a minha capa de herói e saio vencedor, ou eu vou ser um derrotado. Simples assim. É dessa maneira. Então tem que pegar o boi pelo chifre mesmo e já era. E tem que sair pra rua e não olhar para trás. Andrezinho, tá chegando o final do nosso programa, do nosso podcast, considerações finais. Será que o Evandro conseguiu mandar arte pra gente? Tá aí já? Vocês estão rápido, hein? Olha, muito bem. Olha que legal. Damasa, qualidade e limpeza. Fábio, por que Damasa? Porque é a linha de saneantes que é de propriedade da Damasa Indústria de Tintas. Tintas. Tintas Masa, Damasa. Ficou criativo, né? Ficou legal. Olha aí, pessoal. Fica em Mococa. DDD 19 3656 2570. Você fica lá, Fábio? Tua base é lá? Fico lá. Fica lá. Rua José Oleto, 1140, Distrito Industrial 2. E aí tem lá Tintas Masa, Facebook, Instagram. Tem também Damasa no Instagram e no Facebook. Tá aí. Essa arte tá indo para transmissão ou só tá aqui? Tá na transmissão? Beleza, legal. O pessoal quiser fazer contato. Fábio, e se precisar falar diretamente com você, tem algum ponto de contato? Tem sim. Tem meu celular. Pode dizer ou não? Pode sim. Pode falar? É 19, né? DDD. DDD 19, André, se você puder acrescentar na live lá do Facebook o contato do Fábio, DDD 19 9813 7872. 19 9813 7872. Um número fácil de gravar. Isso. Fábio, que papo bom, né, rapaz? Olha, espero que você tenha se sentido à vontade. Você vê que a gente não teve nenhum rodeio. De jeito nenhum. Entramos no nosso papo com simplicidade. E digo sempre para meus entrevistados que nós somos humanos e como humano eu erro também e reconheço todos os meus erros. Mas uma coisa é fato, eu não desisto nunca. Jamais. Esse é o lema. Aqui o Andrezinho colocou aqui o contato do Fábio. André Gonçalves, abraços e gratidão. E olha, bacana. Tem mais lá no YouTube, André? Tem mais comentário no YouTube? Você consegue dar uma olhadinha antes? William Viale. A minha esposa agradeceu. Muito bem. Obrigado. Fábio, a minha esposa hoje veio de fiscal. Coisa boa. Eu vou lá ver se o meu esposo está fazendo tudo direitinho, né? Se o André, que é o meu cunhado, né? O André é meu cunhado, diretor do programa. É uma parceria boa. Tá tudo em família. Tá em família, né? Andrezinho, obrigado. A Bruna, que faz parte a Bruna Mello, que faz parte da equipe da NP Mídia, você não está vendo ela, mas ela está aqui no estúdio também, junto com o Jefferson, junto com o Netão, que está nos acompanhando lá no outro andar. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Quem sabe um dia você estará aqui sendo entrevistado por mim, pelo diálogo, por essa família. Vai ser uma honra poder te receber aqui, mas olha, pré-requisito.
Seja bom no que você faz e tenha uma boa história. E, além de você ser bom no que você faz, espalhe esse bem, essa qualidade, essa bondade em volta das pessoas e de todos que estão ao seu redor. Fábio, suas considerações finais, por favor. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço muito, porque é poucos lugares que você chega e que você se sinta em casa, né? Aqui eu estou se sentindo na minha casa. Fique à vontade. Muito bom. Eu acredito aí que vai ter uma vida muito longa. Amém. Né? De compartilhar isso um pouco com você e com quem está assistindo. Amém. E o que precisar, estamos sempre aí, sempre pronto para poder ajudar as pessoas, né? Somar com as pessoas na rua. É o que eu mais faço. É sempre somar, nunca dividir, né? Não sou eu, somos nós. É isso que eu carrego para minha vida. Eu falo sempre assim, ninguém é brutão sozinho, né? Então a gente precisa de pessoas, boas pessoas, para a gente poder chegar no sucesso. Eu só tenho que agradecer tudo que eu faço, todas as pessoas que me acompanham, todas as pessoas que trabalham comigo, todas as pessoas que estão em volta. Eu só tenho que agradecer. Eu sou muito iluminado. E muito obrigado a todos. Fábio, você é marido? Você é pai? Sim. Você é filho? Sim. E todo esse seu comportamento você também leva para o convívio familiar? Sim. Eu preservo muito isso. Porque é o que eu sempre falo, é a base de tudo. E quando as pessoas elas começam a se afastar disso e começam a ver problema nisso, é na onde que as coisas começam a acontecer errado. Então eu falo sempre o seguinte, leva isso para a vida de vocês. Se vocês não faz hoje, começa a fazer a partir de hoje. Chega em casa, abandona o celular, abandona as redes sociais, deixa num canto, vive o que você está ali dentro, a sua família. Dá um abraço em quem você ama. Tem muita gente que às vezes não liga para a mãe, não liga para o pai. Ou não, não tenho tempo para passar lá para dar um abraço no velhinho. Passa e abraça. Às vezes você vai ter vontade de abraçar e não vai ter eles mais. Faça isso com o coração. Não deixe de fazer isso. Depois que for embora, não adianta mais. A recarga das suas baterias emocionais e espirituais, você busca num ser supremo? Sim, sempre. Esse ser supremo que você busca é Deus? Deus. Independente de religião? Independente de religião. Eu falo... É importante ter uma crença, né, Fábio? Muito. Eu falo, Deus, Divino Espírito Santo, é o que me move, é o que me faz eu conduzir todos os dias. É essa força que eu tenho e essa confiança que tudo vai dar certo. Sem Ele, não somos nada. A fé é o fundamento daquilo que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Sem dúvida. Trazendo isso à luz da realidade, da prática da nossa vida, tudo acontece. Desde que nós estejamos fazendo certo, né, Fábio? Sempre, sempre. Eu preservo isso. Faça o bem. Eu sempre falo, porque o mal não está em mim. Se tiver algum mal, está nos outros. Fábio, então que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua família, a sua equipe, a empresa que você trabalha, quem você representa e todas as pessoas que você tiver contato, que você realmente continue sendo luz, vida e oportunidade para todas as pessoas, viu? Amém. Amém. Que assim seja. Você que esteve conosco até agora, hoje nós estivemos batendo um papo bacana, não foi uma entrevista, foi um diálogo sensacional. Fábio Carlos Lopes, ele é gerente nacional da MASA Produtos Químicos, da área de saneantes. Então veja que ele tem uma vivência, uma experiência na área comercial que é muito interessante, mas mais do que isso, o Fábio é um ser humano diferenciado. Como ser humano diferenciado, automaticamente, como consequência, é um profissional diferenciado. Parabéns à MASA, que deu a oportunidade de ter no quadro de colaboradores, né, uma pessoa assim como o Fábio é. Pessoal, você que esteve conosco até agora, como eu digo no final de todas as nossas transmissões, olha, cuide-se e cuide de quem você ama. Até o próximo. Valeu!